noite sobre esse assunto. A gente está tratando da PEC, que prevê o fim da jornada 6x1, pauta essa que segue repercutindo bastante nas redes sociais nos últimos dias e que, inclusive, trouxemos aqui no programa nesta segunda-feira entrevistas sobre este tema. Bom, há ainda muitas dúvidas sobre o que de fato propõe a PEC e sobre questões legais e também muitos outros detalhes que os parlamentares não estão conseguindo deixar claro para os trabalhadores. E justamente para trazer essas dúvidas, para elucidar aqui esse assunto, o Povo News recebe agora ao vivo a advogada trabalhista e previdenciária Márcia Ribeiro. Muito boa noite, Márcia. Seja muito bem-vinda ao Povo News. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de participar e gostaria de já deixar aqui que quando eu recebi esse convite com essa pauta, para mim foi muito especial esse assunto, porque há mais de 10 anos eu tenho ingressado com ações judiciais discutindo exatamente a jornada extenuante de trabalho e o impacto que essa jornada de trabalho tem na saúde mental do trabalhador. Inclusive, eu tenho uma frase que eu até trouxe aqui, que eu colocava sempre nas minhas ações, que fala assim: o homem tem direito a manter relações amorosas, de amizade e familiares, ter uma vida fora do trabalho. Eu iniciava falando exatamente sobre como o trabalhador fica o tempo todo ligado ao trabalho, apesar da sua folga, muitas vezes um dia na semana. Ele não consegue, muitas vezes, ter um relacionamento familiar saudável, estudar, sim, praticar um esporte, ou seja, ele não consegue ter uma vida fora do trabalho. E aí essa minha tese se chamava Direito à Vida. E eu acabei ingressando com diversas ações discutindo isso, né? Adianto que eu não tive êxito, mas eu sempre tive esse insight aí, essa questão de trazer nas minhas ações essa discussão. Perfeito. Márcia, bom, então, o ponto principal para que a gente inicie essa fala, como o próprio nome diz, é o fim dessa jornada de trabalho de 6 dias na semana e um dia de descanso, que é a que prepondera atualmente no Brasil. A proposta, a PEC, traz essa proposta de 4 dias de trabalho e 3 dias de folga. E uma das principais dúvidas é a seguinte: o patrão, então, poderá dividir, né? Ele pode realmente diluir, digamos assim, essa carga horária atual nesses 4 dias, e essa jornada de trabalho pode aumentar nesses 4 dias trabalhados? Essa é uma dúvida bem importante. Não, porque a nossa Constituição, ela já deixa claro, né, que a jornada de trabalho diária, o limite da jornada é de 8 horas. E, inclusive, podendo ser acrescida de 2 horas de horas extras. Então, eu entendo que não poderá ser superior às 8 horas diárias. Márcia, outra questão é sobre os salários. Inclusive, ontem aqui no programa, Marcos Tardan entrevistava um parlamentar que se colocava contra a PEC, e uma das questões que ele colocou é justamente essa possibilidade dos salários serem reduzidos. Essa é uma possibilidade, a CLT prevê isso, essa possibilidade de, ao mudar a jornada para 4x3, esses trabalhadores podem ter esses salários reduzidos? Da mesma forma que a jornada também não, porque o salário, nós temos tanto o salário mínimo nacional, como nós temos também o piso, e o trabalhador que ele já está trabalhando, ele tem esse direito adquirido a esse salário, então ele não poderá ter o seu salário reduzido. Eu compreendo que, se for no caso de uma transição, deverá ter uma regra, sim, no caso do trabalhador escolher migrar, né, para uma nova jornada, terá que ter um acordo, terá que ter uma transição, mas que realmente eu acredito que as novas regras seriam para novos contratados, porque nós temos essas duas vedações, tanto em relação à carga horária como em relação à
redução de salário, o trabalhador não pode ser contratado por um salário e depois ter a redução do seu salário no decorrer do contrato de trabalho. Perfeito, Márcia. Outro argumento também bem forte, né, de quem se coloca contra a PEC é sobre o desemprego e a redução na produtividade que pode acontecer com essa mudança. Você acredita, de fato, nessa possibilidade? A jornada 4x3, ela pode acarretar mais desemprego no Brasil e uma redução na produtividade? Eu acredito que o desemprego não é uma coisa que está fora, né, de questão. Por isso que essa PEC, ela, além de ter toda essa discussão maravilhosa que está acontecendo no âmbito da carga horária mesmo, do horário, ela também tem que ter discussão na parte econômica, sim, porque o que pode acontecer? Principalmente as médias e pequenas empresas vão ter dificuldade de contratar novos funcionários para suprir esses horários que ficam vagos, porque a empresa continua trabalhando, sim? E muitas vezes o que pode acontecer? Essa empresa não suportar essa situação e aí ocasionar o fechamento de uma empresa que não tem suporte para isso, ocasionando sim o desemprego. Então eu acredito que tem que ser levado em conta também, né, a parte econômica na discussão da questão da redução dessa jornada de 6x1. Márcia, para a gente ir já assim, encerrando as nossas dúvidas sobre esse assunto, primeiro pedir para quem está acompanhando a gente, essa audiência que chegou justamente por causa desse tema, é um tema que muita gente está realmente buscando informação, assim, para realmente de fato se informar. É possível, está perto de acontecer, e se acontecer, o que vai mudar na minha vida? Então, muita gente está buscando informação sobre isso. Eu peço que você que está chegando agora, deixe o seu like, é muito importante para que o nosso conteúdo avance e possa alcançar o maior número de pessoas. Márcia, em relação aos países que já adotam, você poderia citar para a gente países que adotaram a escala 4x3, que tiveram êxito e que podem servir como exemplo para o Brasil nesse caso? Então, nós temos a Bélgica, nós temos Portugal, Reino Unido, mas assim, também, na minha opinião, para o Brasil levar como paradigma, né, uma comparação com um país europeu e um país do tamanho dos outros países que estão adotando esse sistema, também é muito difícil, porque o nosso país, nós temos um país muito grande, né, com diferentes... nós temos parte industrial, nós temos centro-oeste, que tem uma atividade econômica, nós temos sul, que tem outra atividade econômica, nordeste. O nosso país é único, nós temos características muito próprias, além do nosso tamanho, e então levar isso como exemplo, falar que como deu certo no outro país europeu menor, dar certo no Brasil como paradigma, é difícil, mas eu acredito sim que nós podemos caminhar para isso. Nós, inclusive, temos, atualmente, nós até temos ferramentas, os acordos coletivos, convenções coletivas com os sindicatos, onde pode ser discutido entre patrões e empregados, e nós podemos ter, sim, o nosso próprio sistema, que pode funcionar muito bem dentro das nossas próprias características, das características do nosso país. Perfeito. E como trouxemos no programa nesta segunda-feira, a gente entrevistou o autor desse movimento, o movimento Vida Além do Trabalho, VAT, que deu origem à criação da PEC, Henrique Azevedo, e ele trouxe essa possibilidade. O texto ele pode ser lapidado, né? Não existe ali algo rígido nesse sentido. Há essa possibilidade dos parlamentares trazerem alterações, possibilidades de ajuste. Então, a gente segue nesse tema. Eu vou agradecer imensamente, Márcia, você pela participação, pelos esclarecimentos. É muito importante que a gente tenha esse conhecimento, né? Muito além de uma forma superficial, de conhecer o tema nas redes sociais, mas trazer esse conhecimento mais aprofundado é muito importante. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Boa noite.
Bom, então tá aí muita informação a respeito da PEC, tudo que você precisa saber sobre a PEC que propõe o fim da jornada 6x1.